tudo bem com vocês? Graça e paz. Mais uma vez, vou estar fazendo aqui um vídeo. Eu orei antes de fazer esse vídeo. Deus tem tocado profundamente no meu coração para poder estar fazendo esse tipo de vídeo, tá, gente? Não sei qual o propósito, mas decidi obedecer, tá? Então, se vocês quiserem, tá? Vocês podem pegar a Bíblia, que eu vou ler alguns versículos que eu marquei aqui, tá? Antes de estar iniciando o vídeo, eu quero fazer uma oração, tá? Peço que vocês fechem os olhos, se vocês quiserem, e vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego, meu Deus, este vídeo nas Tuas mãos, que não venha ser eu a falar, mas que venha ter o Teu Espírito, mas que venha ser o Teu Espírito Santo, Senhor, a conduzir a minha boca, Senhor, para falar de Ti, para falar do Teu amor, da minha experiência contigo. Senhor, o que eu venha falar, que venha servir para mim também, Senhor. Senhor, e vai de encontro, ó Deus, a pessoa que está do outro lado, Senhor, me ouvindo, me assistindo, Senhor. Que o Senhor venha contemplar o coração de cada um, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, no coração, abrir a mente, Senhor. Que cada um venha estar com o coração aberto para ouvir a Tua palavra. Por mais que não concorde, Senhor, mas que elas venham dar o que é da dúvida, que elas venham estar com o coração dispostos a ouvir a Tua palavra, Senhor. Porque sabemos que não é o Senhor que nos nega, não é o Senhor que se afasta de nós. Somos nós no dia a dia que nos afastamos de Ti, Senhor. Que o Senhor venha falar, Senhor, que o Senhor venha me usar como um canal, Senhor. Com a tua infinita misericórdia, porque eu sou pó, sou cinza, sou pecadora como todo mundo, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu venho tentando a cada dia ser um ser humano melhor, para que eu venha ser exemplo, Senhor, primeiramente para a minha filha, que é um ser pequeno que eu estou criando, e eu quero que ela seja uma grande mulher. Então, Senhor, abençoa, Senhor, esse vídeo, Senhor. Ministra, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, na palavra de Deus, Senhor, que o Senhor venha falar comigo a cada dia mais, e me dá entendimento, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, eu orei antes de estar iniciando esse vídeo, tá? Eu vi um vídeo ontem que me chamou muito a atenção. É uma YouTube que eu gosto muito dela, Elaine Oliveira. Se vocês quiserem, é Elaine com Y, tá? Eu achei interessante que ela postou um vídeo que ela estava contando que ela teve um sonho, que ela estava traindo o esposo dela. Mas no sonho, ela não traía o esposo dela, ela traía Deus, o Espírito Santo de Deus e a Deus. Por quê? Porque ela se sentiu suja, porque ela passou uma semana sem se consagrar, alimentando a carne dela e não o Espírito Santo, né? E não alimentando o Espírito. Então Deus, como correção, deu esse sonho para ela. E ela relata no vídeo que ela se sentiu muito vazia, muito suja, muito impura. E foi uma sensação horrível. E, Senhor, eu tenho lido um livro, né? Vou mostrar pra vocês. Eu vou lendo e vou anotando coisas que o Senhor vai me dando. Eu escrevi de lapiseira. Tudo coisas que o Senhor vai me dando um alerta e, Maiara, escreve isso, fala isso, coloca isso, marca isso. E eu tenho lido esse livro e tenho refletido bastante, tenho indicado esse livro para todo mundo. Tô sendo até chata, porque eu tenho uma coisa comigo. Se eu consigo algo que é bom para mim, eu quero compartilhar com todo mundo. Eu não consigo ser egoísta. Então, assim, se eu atingo uma maturidade, uma sabedoria, ou se eu consigo um emprego, por exemplo, e lá tem mais vagas, eu sei que tem alguém precisando, eu vou indicar. Sabe, quando eu encontro algo que é bom pra mim, eu quero compartilhar, eu quero que a outra pessoa sinta a felicidade que eu sinto, né? Que a outra pessoa encontre as respostas que eu também um dia busquei e encontrei. Então eu tenho isso comigo. Então eu tenho lido muita Bíblia, eu confesso que eu tenho preguiça de ler, não sou fã de ler, mas esse livro me deu uma sede da palavra de Deus incrível. Por quê? Porque é um assunto que me interessa, é um livro que fala sobre casamento. O nome do livro é As 5 Linguagens do Amor, tá? Eu não sei falar o nome do homem não, porque é bem complicado. Vou até olhar aqui a foto do nome. Eu vou deixar aí pra vocês na tela a foto, a capa do livro, para vocês estarem dando uma olhada. Eu pesquisei, ele está custando entre 28 e 35 reais. No Mercado Livre, na Shopee,
O nome do autor, Gary Chapman. Não sei se é assim que se pronuncia, mas acredito que sim. Mas eu vou estar colocando aí. Eu já estou lendo o seguinte livro, né? Que é Agora Você Está Falando a Minha Linguagem. Estou lendo esse, que eu já li assim com Linguagem do Amor. Gente, e como, assim, relacionamento é complicado, né? Lidar com o ser humano é complicado. Eu sou complicadíssima, você é complicado, todos nós somos complicados. Por quê? Porque somos seres humanos. Mas o que difere um ser humano do outro é que a gente tem que, a cada dia, procurar evoluir, né? A Maiara de 18 anos não é a mesma de 15, né? A de 25 não é a mesma de 30, a de 30 já não é a mesma de 32. A cada dia nós temos que procurar evoluir, e evoluir para melhor, não para pior, tá? Então, gente, eu recomendo esse livro para vocês. Se vocês forem casados, se não forem, se forem solteiros, se estiverem namorando, noivos, esse livro ajuda no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, a como identificar a linguagem do amor dos filhos também. Então, esse livro abrange um todo, não é um livro só para casais, só dirigido a casamento, não. Inclusive, o autor relata sobre a amizade de Davi e Jonatas e de Ruth e Noemi. Ele me leva a ter uma visão que eu não tinha tido antes, então eu indico vocês a lerem esse livro, tá? Mas hoje eu não vou estar falando sobre casamento, eu vou estar falando sobre nós e Deus, tá? Eu anotei aqui alguns versículos, né? Eu vou começar... vou ler aqui em Jeremias. 1 Jeremias 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos seus lábios e disse, veja, eu estou te dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e para plantar. O Senhor me respondeu, o que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que mais você está vendo? Eu respondi, estou vendo no norte uma panela fervendo, se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse, do norte virá a destruição, que se derramará em cima de todos os que vierem nesta terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das muralhas e também em volta de outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram e estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepara-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda. Quando estiver no meio deles, escute, Jeremias, todas as pessoas dessa terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao teu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. O que Deus está nos dizendo aqui? Que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, né? Isso é muito profundo. Eu tenho refletido, né, com um todo, né? O quanto que a gente não se conhece, né? Deus, Ele é o único que nos conhece no íntimo, né?
Ele sabe o que pensamos, o que sentimos, o que queremos fazer, o que planejamos, os nossos maus hábitos, os nossos pensamentos, só Ele sabe. Né? Eu estou lendo esse segundo livro que eu falei para vocês, e o autor relata lá numa parte que por que muitos relacionamentos não dão certo. Relacionamento que eu falo em geral, gente, mãe, filho, pai, irmão, amigos, casamento, no geral. Porque se eu não me conhecer, como que eu vou exigir que o outro me conheça? Né? Então é importante que eu e você nos conhecemos. Né? Então, assim, esse livro me fez entender que eu estou no caminho certo. Assim, essa minha mudança é graças a Deus. Eu não planejei mudar da forma que eu tenho mudado. Isso tudo tem sido plano e projeto de Deus. Tem sido fácil? Não. Eu tenho sofrido. Como eu costumo dizer, amadurecer dói, mudar dói, cansa, gera estresse, gera aborrecimento. Muitas das vezes, quando mudamos, temos que confrontar outras pessoas, e o confronto ele é estressante, mas ele é necessário. Sem confronto não há mudança. Se algo em outra pessoa me incomoda e eu não chegar até ela e falar, como que eu vou querer que a pessoa mude? Eu vou ficar soltando palavrinhas, frases entre linhas, querendo que a pessoa colha o que eu estou falando? Não, gente, nós temos que ser diretos. É claro que nós temos que ter sabedoria ao falar. Eu, quando era mais nova, eu perdia a minha razão pela forma de falar. Por quê? Porque eu não tinha domínio próprio. Eu não tinha equilíbrio emocional. Quando vinha algo ao meu encontro para me atacar, para me estressar, eu explodia. E ali eu falava tudo que eu dizia que a minha língua ela era diabólica, porque o meu cérebro nem falou, a língua já falou. Né? Eu acho que eu sofro não sei nem se existe isso. Distúrbio do cérebro acelerado. Eu acho que sou eu. Por isso que eu acho que é por isso que eu falo rápido, né? Eu sou muito rápida, eu penso muito rápido, e quando às vezes não dá nem tempo de absorver o que eu quero falar, já falei, né? Então, assim, eu tive que tratar isso em mim. É fácil? Não. Essa Maiara morreu? Não. Eu até brinquei esses dias conversando com a Hilda, né? Essa Maiara, eu coloquei ela em como induzido. Todos nós temos dentro da gente um lobo e uma ovelha. Vai sobressair aquela que a gente alimenta mais. Se eu alimentar o meu lobo, ele vai ficar mais forte. Se eu alimentar a ovelha vai se tornar mais forte. Então, é isso que eu tenho feito. Eu estou procurando alimentar a ovelha, para que eu venha matar o meu lobo, né? O meu leão, a minha fúria, a minha ira, a minha maldade, sabe? Muitas das vezes a gente fere as pessoas com simples palavras. E palavras o vento não leva. As consequências de cada palavra ficam no coração da pessoa. Então, muitas das vezes eu perdia, né? Na maioria das vezes eu perdia a minha razão porque eu explodia. Eu não falava palavrão, eu não agredia. Eu era agressiva nas palavras, sabe? E a pessoa falava uma frase, eu falava 20, sabe? Eu queria, e eu tinha aquele jeito de que se eu tenho um pensamento, eu ia discutir com você até você entender, sabe? Independente do que você pense, eu ia lutar e discutir com você até a morte, né? Podia ser presidente, podia ser a pessoa mais importante. Se eu pensasse aquilo, eu não mudaria de opinião. Como até hoje, dificilmente eu mudo de opinião. Né? A minha amiga Nayane fala que eu sou muito teimosa. E realmente, quando eu boto uma coisa na cabeça, me faz a cabeça cair do que eu mudar de ideia. Mas, o que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi eu orei muito ao Senhor, porque eu via pessoas com um comportamento parecido com o meu, como a minha mãe e outras pessoas no meu convívio, e eu falava, cara, eu não quero ser assim, eu preciso mudar. E assim, a minha filha foi o grande ponto inicial para eu poder querer mudar, porque eu não queria que a minha filha visse esse tipo de comportamento e também tivesse esse comportamento na vida dela. Porque não é legal. Eu via o que as pessoas falavam das pessoas que agiam como eu, ou pior do que eu, na maioria das vezes. Se essas pessoas falavam delas, vocês acham que elas não falavam de mim também? Elas falavam também. Só que assim, não falavam na cara da pessoa. Eu acho que quando uma pessoa age errado com você, ou você vê ela fazendo algo errado, você tem que chegar até ela e alertá-la, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente não pode ver nosso irmão errando e não alertá-lo. Nós temos que alertar. Cabe a ele te ouvir ou não, né? Ele tem o livre-arbítrio para escolher se vai ouvir ou não. E eu sou o tipo de pessoa que
se eu tenho uma opinião, se eu faço uma coisa, eu procuro outras opiniões. Gente, você acha que eu fiz isso mesmo? Eu mudei mesmo? Eu tô errada, eu tô certa? Qual a sua opinião? Eu vou procurar opiniões de terceiros, porque nem tudo que eu penso vai ser o certo. E eu tenho que ter a mente aberta para isso. Eu aprendi que eu não sou obrigada a concordar com todos, mas a respeitar sim, e eu exijo respeito. Assim como eu respeito o próximo, a opinião, a atitude, o comportamento, eu espero que respeitem o meu também. Então, a partir do momento que eu comecei a entrar nesse nível de evolução humana, eu parei de me estressar. Por quê? Porque coisas bobas eu discutia no Facebook. Eu postava algo, a pessoa discordava, fazia um texto, eu ia fazer outra, a pessoa fazia um texto, eu ia fazer outro. Ali eu perdia o meu dia me estressando. Meu sangue fervia, me dava ira. Porque assim, por exemplo, hoje em dia servir a Deus tá muito complicado, porque o mundo está de cabeça para baixo. Né? Servir a Deus e vai ficar pior, né? Vai ficar bem pior. Eu tenho medo, assim, me dá medo de pensar. Só que é preciso a gente falar, porque senão as almas vão se perder no mundo aí afora, né? Então, o que eu quero que vocês reflitam é que vocês precisam se conhecer para vocês poderem manter um relacionamento saudável, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, na sua área de trabalho. Imagina que você trabalha e você é esquentado e você é explosivo. Você não vai ficar empregado por muito tempo, né? E quando a gente fala assim, Senhor, me dá paciência. O Senhor... Gente, desculpa, tá? Eu tenho que me acostumar a gravar e olhar para a câmera. Eu fico olhando meio que aleatório, mas é falta de costume. A gente tem que ter em mente que se eu peço, Senhor, me dá paciência, me dá graça, o Senhor vai nos colocar em situações que nos exijam ter paciência. Ele não vai simplesmente derramar um balde de paciência sobre mim, não. Ele vai me permitir passar por situações estressantes ao qual eu tenha que me dominar e treinar a minha paciência. É fácil? Não. É como se eu imagino quando eu estou num momento de grande estresse, a Mayara a minha natureza humana, né? Numa coleira, a pessoa me irritando e eu segurando a guia e a Mayara querendo avançar na outra, né? Assim, de querer brigar, de discutir, de debater. Então, o que é paciência? É eu puxar essa Mayara para dentro de mim. Eu tenho que puxar essa Mayara. Eu tenho que me dominar. Eu tenho que ter o domínio sobre mim. Muitas das vezes o que eu vejo? Pessoas que não têm domínio próprio, que não têm controle sobre as suas emoções, os seus comportamentos e querem exigir a mudança do outro. Se eu não mudo a minha natureza, a minha forma de ser explosiva e esquentada, como que eu vou exigir que o meu esposo mude? Ele tem que mudar? Tem. Mas alguém tem que dar a iniciativa, alguém tem que dar o pontapé inicial, alguém tem que mudar. E geralmente, né, como diz a palavra de Deus, a mulher sábia edifica, né? A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Então, assim, aqui na minha casa, pelo menos, a mudança sempre parte de mim. Né? Eu já mudei pra caramba. E eu sigo mudando. Por quê? Porque eu quero tentar ter um casamento abençoado. Eu nunca quis ter vários relacionamentos. Eu quis casar com um só e eu quero que morrer ao lado dele. É fácil? Não. É uma relação conflitante. Por quê? Porque são pessoas criadas em lares diferentes, em vidas diferentes, com pais diferentes, que pensam diferente. Então, assim, vai haver um choque, vai haver um atrito. O que muda é a diferença como cada um de nós lidar com isso. Então, assim, é importante a gente se conhecer, né? Esse livro fala o quê? As 5 linguagens do amor. A forma com que a gente se sente amada. Se eu não sei como que eu me sinto amada, como que eu vou exigir que o meu marido me ame na forma que eu me sinto amada? Aonde que a gente erra? A gente erra quando a gente quer ser amada, mas não expõe ao outro a nossa linguagem de amor. Esse livro relata o quê? As 5 linguagens do amor. Uma delas é toque físico, palavras de afirmação, servir. O que é a linguagem do servir? É você arrumar uma casa para o seu esposo, é você cozinhar para ele, é você fazer um presente para ele, ou comprar um presente. Porque tem pessoas que se sentem amadas quando são servidas. Por quê? Porque elas entendem que a pessoa se doou para poder fazer algo para agradá-la. Então, tem a linguagem do servir. As pessoas que se sentem amadas dessa forma. Aí tem toque físico,
toque físico, palavras de afirmação, o servir, a linguagem do presente, pessoas que se sentem amadas sendo presenteadas, e tem o tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? Se o meu esposo está falando comigo, eu estou no telefone, eu não estou dando atenção a ele, eu estou dividindo a atenção entre o meu esposo e o celular. E pessoas que se sentem amadas com tempo de qualidade, elas querem nem que seja 15 minutos com a pessoa, mas que a pessoa direcione a sua atenção somente para ela, que não venha dividir a atenção entre um jornal, um celular, uma televisão. Não, é igual o filho. O filho fica mãe, 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 mãe. E a gente fica dividindo a atenção entre o celular e a criança, entre a televisão e a criança. Ou então fica conversando e não dá atenção para a criança. Então, assim, são essas 5 linguagens do amor. Então, assim, a gente tem que identificar qual é a nossa linguagem do amor, para poder expor para o outro a forma que a gente se sente amada. Porque muitas das vezes o que mais acontece é eu querer agradar o outro da forma que eu me sinto amada. Mas da forma que eu me sinto amada não é a linguagem do outro. Então, se eu quero amar o outro na minha linguagem do amor e o outro tem outra linguagem, ele não vai se sentir amado. Então, esse livro ele é muito importante. Cara, tem noção do quanto esse livro, se a gente abrir a mente e deixar o orgulho de lado e pensar assim, eu vou tentar para ver se dá certo, para ver se isso tudo está falando mesmo a verdade. E é um livro baseado na palavra de Deus, que é um autor que ele é evangélico. Ele dá textos bíblicos que eu vou da Bíblia e vou lendo todos eles. Entendeu? Porque assim, eu não pego um texto isolado, eu leio o contexto inteiro para eu poder entender. Tá? Então, é isso que nós temos que fazer para poder termos uma vida com paz. É claro que desafios virão, é claro que vai acontecer, gente. É estresse com o filho, é estresse com os pais, no trabalho, com o marido. Só que se tudo a gente for brigar, como é que fica a situação? Se nós formos uma pessoa briguenta, poucas pessoas vão nos amar, poucas pessoas vão querer ficar do nosso lado. E a vida sozinho, ela é complicada. A solidão, ela dói, ela machuca, né? É claro que eu me amo, eu amo ficar sozinha, eu amo ficar em casa, eu não sou muito de sair, né? Pessoas até brigam, cara, tu tem que sair, sua filha precisa sair. Eu me obrigo a sair muitas das vezes por causa da minha filha, porque ela precisa lidar com pessoas, com o ser humano, brincar com crianças, então eu me obrigo a levar ela na aula de natação, eu busco na escola, eu levo no parquinho. Então, assim, pela minha filha, eu me obrigo a sair. Por ela e por mim também, porque eu também preciso ter um convívio com pessoas. Mas o ser humano, ele é cansativo, ele é estressante. O que eu tenho que ter em mente é que eu também estresso pessoas. Eu também magoo pessoas. Eu também erro com as pessoas. Não é só elas que erram comigo. Nós temos que parar e vermos que nós também somos errados, né? A partir do momento que eu reconheço que eu errei, eu tenho que partir para a mudança. Eu não posso errar hoje, pedir desculpa, errar amanhã e desculpa e continuar errando. Não. Tem que ter uma mudança. Entende? Isso tudo se torna mais fácil quando nós temos o quê? Um Deus. Porque Deus, ele é o ser grandioso, a majestade, todo-poderoso, onipotente, né? E hoje Deus, quando eu estava orando para poder fazer esse vídeo, Deus estava ministrando no meu coração e eu comecei a imaginar, sabe aquelas crianças que vão para a escola e se sentem deslocadas? Que os coleguinhas não dão muita atenção? Deus me fez refletir assim, filha, nos dias de hoje eu estou sempre ao lado das pessoas, mas elas não me enxergam. Elas, tô me arrepiando todinha. Elas não me enxergam, por quê? Porque estão dando vazão a outras coisas. Elas estão ligadas nas plataformas digitais. Elas estão vendo vídeos que não me agradam. Elas estão cobiçando aquilo que elas não devem. Sabe? Elas estão ligadas em outras coisas. Eu estou ali o tempo todo esperando que eles me chamem. Porque o Senhor, gente, Jesus, ele não é igual ladrão, que ele arromba a porta e entra, não. Ele bate. Ele só entra se você abrir. Olha, eu tô toda arrepiada. Ele só entra se vocês abrirem. Quando Deus levou minha mãe, que eu passei 7 meses falando para ele, falei assim, Senhor, eu sinto que o Senhor vai levar, mas por favor, não me deixa ver ela morrendo, eu não quero assistir ela morrendo, eu não quero ver ela morrendo. E o Senhor levou, e eu briguei com ele, vou fazer até um vídeo depois falando sobre isso. Eu briguei com Deus, eu falei, Senhor, eu só pedi para o Senhor eu pedi para o Senhor curar, mas a cura está nas suas mãos. Eu entendi que o Senhor não iria curar, o Senhor tem seus motivos. Me machuca, saber que o Senhor não vai curar, me machuca, porque se Deus quisesse, Ele teria curado a minha mãe.
mas ele achou por bem não curar. E ele é Deus, ele sabe o que ele faz. Eu não sei o que poderia vir a acontecer com a minha mãe no futuro. O que importa para Deus era a alma dela, não o corpo. Entende? Então, o que acontece? Eu briguei com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor me feriu. Eu estou me sentindo traída. Senhor, eu sinto que o Senhor enfiou uma espada no meu coração. Por que o Senhor faz isso comigo? Sabe? E ali eu me distanciei de Deus. Entre aspas, porque eu fiquei tão revoltada, eu não deixei de acreditar em Deus, eu não xinguei Deus, eu apenas não concordei com o que Deus fez. Mas Deus não precisa da minha concordância. Ele não precisa. O meu apóstolo, na época eu não era membro dele, né? Minha amiga falou assim, amiga, o apóstolo me falou uma frase hoje que machucou e também serve pra você. Aí eu falei, lá vem bomba. Aí ela falou assim, ele falou que Deus não quer saber dos meus sentimentos, quer saber da minha obediência. Porque nossas emoções nos enganam. Então Deus quer a nossa obediência. E obedecer dói, gente. Porque servir a Deus é renunciar ao nosso próprio eu, nossas próprias vontades. Isso é servir a Deus, sabe? Então, o que eu entendo com isso? O Senhor me fez refletir numa sala de aula, as crianças ali brincando, né, estudando, e Jesus lá no cantinho assim, sabe, só esperando, né, isso sim, na vida adulta, né, também pode nos levar, né, nos dias de hoje, né, Jesus no cantinho lá esperando, só a gente falar, vem Jesus, entra no meu coração, habita no meu ser, faz a mudança em mim, eu preciso de ti, me socorre. Deus só vem se a gente chamar, gente. Lembrando que tem o tempo, tem 3 fases. O sim, o não e o espera, que é o silêncio, tá? E no tempo do silêncio, de espera, pelo menos na minha vida, foi o tempo que Deus mais tratou comigo. Né? Deus me usou para uma amiga e eu falei assim, amiga, Deus não me deixou sozinha, nem deixou você não. Ele está no barco, porém em silêncio. Quando Deus está em silêncio, machuca. Porque no silêncio você não sabe se Deus quer sim, se Deus quer não, se é para ir para a direita, se é para ir para a esquerda, se é para ir reto. Você não tem uma direção. O que a gente faz no tempo de espera? Silêncio. Ora e espera. Não tem outra coisa a se fazer. Ora e espera. No tempo certo Deus vai falar. E na hora que Deus falar, meu irmão, é incrível. Eu vivi algo incrível com Deus. Então, imagina o quanto que machuca Jesus estar ali do nosso lado e a gente não enxergar Jesus. Então, Jesus não nos abandona, a gente que abandona Jesus. Eu vi esses dias uma menina que eu acompanho ela, embora alguns conteúdos eu não goste, né? Que ela falou assim, nós somos evangélicos, né? Ela alugou uma casa e tal, aí estava mostrando a casa dela. Aí ela falou assim, nós somos evangélicos, né? E servir a Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, eu não acho errado, né, a gente se juntar com os amigos, eu não bebo, mas assim, né, ouvir, dançar de música que a gente dança, se divertir, confraternizar, ter união com os amigos, com a família, eu não acho errado. Ou seja, como eu acompanho, o que ela estava dizendo? Eu acho normal eu ser evangélica e dançar músicas mundanas. Eu não vejo nada demais nisso. Eu não vejo nada demais eu expor meu corpo, porque ela usa roupas sensuais, né? E não devemos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e ele tem que ser mostrado só para o seu esposo. É pecado você ativar a cobiça do outro, sabe? Nós temos que nos guardar, né? Então, assim, eu tenho visto muito influências digitais que se dizem evangélicos tendo esse tipo de comportamento. E isso que está prejudicando o verdadeiro cristão. É isso que está prejudicando a palavra de Deus. Porque os jovens de hoje têm a mente fraca, não têm maturidade, não têm sabedoria, não têm instrução. Muitas das vezes não são criados em lares evangélicos que verdadeiramente têm a instrução de Deus. Muitas das vezes vêm de lares ímpios. Então, assim, se eu vejo pessoas que eu gosto, da minha faixa etária, servindo a Deus, vai ao culto, e tem na vida cotidiana comportamentos que dança funk, aí dança, cara, é até meio sem noção. Como que eu digo que sou evangélica e fico dançando dancinha saliente, que bota na trás, que bota na frente?
Como assim? Realmente essas pessoas acham que Deus se agrada desse tipo de comportamento? É sério isso? Eu fico assim, gente, será que eu sou doida? Porque assim, se o nosso templo é templo do Espírito Santo de Deus, isso é muito sério. Aí pessoas se dizem evangélicas nas suas redes sociais e tem esse comportamento. Ou seja, a pessoa que se diz evangélica tem o mesmo comportamento que um mundano. Né? Ou seja, está servindo a dois deuses, está em cima do muro. A palavra de Deus diz que ou você é ou você é frio ou você é quente, que o morno Deus vomita. De tão sério que é. Então eu não posso estar com o meu coração seguindo a dois deuses. O que o Senhor falava ao meu coração? Filha, eu li um texto hoje, que estava falando, né? Aí esse aqui inclusive também fala, do povo antigamente que se iraram contra Deus, né? E contra lá Moisés, e começaram a adorar outros deuses. Fizeram ali uma escultura de um animal que comia capim e foram adorar aquele animal. Ou seja, estavam adorando a dois deuses, né? Nesse caso, começaram a adorar os dois, depois ficou muito escancarado, foram adorar outros deuses. Essa pessoa está servindo a dois deuses. Isso não é certo, né? E o que Deus nos fala? Que não é certo. A palavra de Deus diz, venha como estais. Deus não vai deixar de perdoar porque você tem pecado, não. O Senhor Ele perdoa. O que não dá para permanecer é ter a mesma atitude. Eu não posso me converter e continuar andando, mostrando meu seio, mostrando o bumbum, com roupas indecentes, falando palavrão, dançando músicas mundanas, fazendo fofoca, dando calote, roubando, tendo inveja, mentindo, aumentando. Eu não posso ter esse tipo de comportamento, porque isso envergonha a palavra de Deus. Então eu vejo que a palavra de Deus hoje, as pessoas estão mudando e banalizando o evangelho de Deus. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus nos manda. Ele manda renunciar à nossa carne para poder servi-lo. Que se nós obedecermos, Ele vai nos abençoar. Deus não disse que seria fácil, Ele disse que estaria conosco. Provérbios 21, 2. Vou ler do primeiro. Para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que Ele oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo em uma armadilha morta. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue os caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito.